Que episódio emocionante, sensível e que me deixou com os olhos cheios de lágrimas. Pois é, gente, The Last of Us tá proporcionando as emoções mais díspares em nós, né? A gente vai da tensão pro terror, pro medo, vamos também pra ação e hoje chegamos em um drama extremamente profundo nesse episódio que tem 1h15 de duração. E lembra que eu falei pra vocês? Episódios que têm mais de 1h15 de duração já são considerados longa-metragens. E esse episódio é praticamente um filme porque a gente tem uma história paralela que se cruza com a história de Joel e de Tess. Essa análise vai ser uma análise bem mais delicada, porque esse episódio pede esse tipo de análise. Então já chega aqui dando o seu like. Não se esqueça também que análise de série, a regra é bem clara aqui. Deixou um comentário no vídeo de análise da semana passada, o seu comentário aparece no vídeo de análise dessa semana. Vai aparecer aqui no final desse vídeo, ok? E se você deixar um comentário nesse vídeo de análise do terceiro episódio, na semana que vem, no vídeo do quarto episódio, eu boto seu comentário, leio o seu comentário e ainda comento o seu comentário. Então não deixa de participar aqui comigo e vem que a gente vai falar muito sobre The Last of Us. Oi, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Recadinhos rápidos, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, um comentário nesse vídeo também. Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes e no TikTok, no @Rafa Gomes C, porque lá eu estou te esperando pra gente continuar com esse bate-papo. E nesse episódio a gente tem duas participações especiais que foram extremamente especiais, para ser bem redundante. Nick Offerman e Murray Bartlett estão aqui como dois personagens que, embora tenham trajetórias bem efêmeras ao longo da série, eles têm um episódio inteirinho dedicado para eles, porque a história deles acaba sendo extremamente importante pro nosso arco principal, que é Joel, Tess, que infelizmente não está mais conosco, e também, é claro, a Ellie, que é a nossa grande protagonista ao lado do Joel. Mas antes da gente partir para esses dois personagens que se chamam Bill e Frank, a gente tá aqui no começo do episódio vendo o Joel lavar as suas mãos em um riozinho pequenininho que tem ali a oeste da cidade de Boston. Então aqui a gente já tem um ponto de localização para pelo menos dar uma norteada pra gente em que região a gente se encontra dentro dessa Open City, dessa cidade aberta. Pois bem, ali o clima entre Joel e entre a Ellie não é um dos melhores, até porque, querendo ou não, o Joel tá de luto, mas ele não tem tempo pra ficar enlutado, né? Rola uma pequena rusga entre os dois, a Ellie tenta tirar o dela da reta, dizendo que ela não é responsável, a culpa não foi dela, pelo que aconteceu com a Tess, obviamente que não é a culpa dela, mas é claro que o Joel tá tentando projetar até mesmo a sua frustração em alguém. E como ele já não vai muito com a cara da Ellie, é claro que fica aquela torta de climão entre eles dois. Mas eles estão seguindo ali a pé por entre a floresta, que é uma forma deles se protegerem dos infectados, né? Até aí tá tudo bem, até que eles vão chegar em uma pequena mercearia que vende diversos tipos de coisas, e ele tá ali para procurar algumas coisas que ele precisa, ele tá ali para renovar meio que o seu estoque. Enquanto ele tá fazendo isso, a Ellie tá dando uma olhada pelo local e acaba encontrando um porão. Ela abre uma portinhola, entra dentro daquele porão, dá uma investigada ali, acha uma caixinha de absorventes. É interessante essa cena porque ela é uma cena muito aleatória, mas ao mesmo tempo que ela é aleatória, porque ela não contribui tão diretamente pra trama a longo prazo, ela diz muito a respeito dos personagens. Ela encontra aquela caixinha de absorvente que acaba sendo um alívio, porque é uma coisa que eu vou ser bem sincera pra vocês, gente, eu não sei as outras mulheres, mas eu sempre penso que numa situação de apocalipse, a primeira coisa que eu vou ficar preocupada é: tem absorvente suficiente pra mim no meio dessa confusão toda? Porque essa é uma questão prática, é uma pergunta extremamente importante. Ela encontra a sua caixinha de absorventes, dá uma olhada ali, encontra também um infectado que tá totalmente atolado debaixo de escombros, de vários tijolos. Ali ela dá uma analisada nele, acaba tirando a vida dessa criatura que já também não estava muito viva. Ela sai de dentro do porão e vida que segue, ela não comenta nada com o Joel, fica naquela coisa, aquele clima entre eles dois, aquela torta de climão em que eles não conversam, eles não têm uma dinâmica relacional. Mas isso vai mudar até o final do episódio, porque é aí que a gente entra no nosso arco principal. No capítulo 2, a Tess falou de Frank e Bill, certo? Que eram duas pessoas que até então nós não sabíamos quem eram. Mas aqui a gente descobre quem eles são. O Nick Offerman vive aqui o Bill, um homem que é super solitário e que, na verdade, acaba até se divertindo com o fato de que a pandemia dizimou uma boa parte da população. Ele é mais ou menos uma caricatura do americano redneck, que é aquele americano
que é super patriota, mas ele é patriota num sentido pejorativo, não no sentido positivo. Tá sempre armado, ele tá ali com um cinto, um colete de balas, então ele é um cara que tem uma visão muito mais psicótica e até mesmo uma visão bem extremista, aquela coisa toda de teoria da conspiração. Ele é esse cara que é extremamente solitário e que consegue ali na sua região, ele acaba sendo o único sobrevivente. Ele transforma aquele pequeno lugar em uma pequena vila para um homem só. Então ele cerca aquela região e tá vivendo ali bem, se protegendo da raça humana e até mesmo se protegendo dessa pandemia. Até que um belo dia, Frank cai em uma de suas armadilhas, que é um buraco bem fundo. Ali os dois acabam tendo uma conversa. Frank pede ajuda pro Bill, uma refeição, um banho, seja lá o que for. Os dois acabam tendo uma refeição e ali logo em seguida a gente já tem um ponto de contato entre eles dois, que eles acabam se afeiçoando um pelo outro e aí começa a história de romance desses dois personagens, começa o relacionamento deles dois aqui. E esse episódio ele vai ser cerca de 40 minutos focado nessa relação deles dois. Isso é extremamente importante porque quando você olha de fora eles parecem personagens aleatórios, mas eles são uma ponte entre Joel e a Ellie, assim como eles também são uma ponte de Joel e Ellie em relação ao futuro da série. Isso é muito interessante porque são personagens que eles entram aqui como coadjuvantes e personagens temporários, mas que são um elo de ligação muito forte dentro da trama. Isso é muito bem construído e é mais um ponto positivo para The Last of Us, que não dá ponto sem nó. Então a gente tem aquele comecinho focado em Joel e Ellie, o meio, o recheio do episódio é focado no Billy e no Frank. Já chamei ele de Billy, já fiquei íntima, né? Porque aqui na série ele é chamado de Bill. Mas a gente conhece eles dois aqui como parte desse miolo, recheio do episódio, e a gente termina o capítulo de volta a Joel e Ellie. Mas aqui, nesse recheio do episódio, a gente vai vendo a relação dos dois amadurecerem, o tempo vai passando também. A gente começa em 2003, que é quando o Bill tá sozinho e tá no início da pandemia. Depois a gente já pula para 2007, que é quando Bill e Frank se conhecem, e depois a gente pula para 2010, que é 3 anos depois do início do relacionamento, que eles estão ali tendo suas pequenas crises matrimoniais, aquela coisa toda, né? Eles não são casados até esse momento no episódio, mas eles vivem como um casal, então a gente já chama assim, né? E eles estão ali tendo as suas pequenas crises, e é ali também que o nome da Tess e do Joel começa a surgir, porque o Frank tá mantendo contato com a Tess via rádio, que obviamente assusta o Bill, mas o Frank ele tá disposto a pelo menos tentar fazer amizade com o resto da humanidade que sobrou, né, gente? Então ele acaba se conectando com a Tess. Tess e Joel acabam indo visitar os dois ali. No começo rola meio que uma torta de climão também entre o Bill e o Joel, enquanto a Tess e o Frank praticamente se apaixonaram pelo outro. Eles estão ali se dando super bem e o objetivo daquele encontro é justamente eles quatro formarem uma parceria, porque querendo ou não, o Joel e a Tess, na região onde eles se encontram, eles têm alguns insumos que aqui os dois solitários, Bill e Frank, não têm acesso. Então a ideia é que eles possam manter uma espécie de relação intercambial, onde eles vão trocando figurinhas, vão trocando insumos também, e aqui o que falta para um acaba sendo suprido pelo outro. E o próprio Joel tenta negociar com o Bill fica um pouco resistente, mas por fim, com a ajuda do Frank e também, é claro, essa junção entre Frank e Tess, os quatro acabam desenvolvendo uma certa relação de amizade. Mas é claro, uma amizade às avessas numa era pós-pandemia, né, gente? Muito bem, a gente tem esse arco ali. Chega o ano de 2010, acaba acontecendo uma grande tragédia, os dois acabam tendo o seu território quase invadido, ali rola um quebra-pau do cão e nisso o Bill acaba sendo ferido. E é claro que a gente acha que ali vai ser o fim da vida dele, mas isso não acontece. Depois dessa confusão toda, desses invasores que tentaram entrar no território deles, a gente já pula para 2023, que é quando a gente vê o Frank já em um estado bem delicado, a sua saúde está extremamente debilitada, ele também está na cadeira de rodas, os dois já estão bem velhinhos. E aí a gente chega no ponto que vai conectar todos os personagens mesmo. A gente tem aquela conexão que eu falei pra vocês, através da Tess e do Frank, que os quatro acabam desenvolvendo um relacionamento, mas ali no fim da vida, o Frank, ele já tá realmente entregando os pontos. Ele fala que ele não quer mais viver à base de remédios paliativos, né, esses cuidados que são só temerários para poder dar um mínimo de qualidade
para sua saúde, ele pede pro Bill pegar os remédios, triturar, colocar ali no seu vinho para que seja realmente o seu último dia de vida. Ele prepara um dia todo especial, vai ser o dia que os dois vão oficializar a sua união, vai ter um jantarzinho só para eles, é realmente o dia / noite de despedida dos dois. Nisso, o Bill, ele realmente acaba triturando os remédios para colocar dentro da bebida, mas ele não faz isso só na bebida do Frank, ele também faz na sua própria bebida. E aí é claro que a gente tem um final trágico à la Shakespeare, é um final bem shakespeariano, mas é um final bem sensível, e ali a gente vê também ambos os personagens refletindo sobre a vida que eles tiveram, independente das circunstâncias mundiais. E é ali que a gente também tem o ponto onde a visão de Joel em relação a Ellie vai ser transformado, porque infelizmente aqui os personagens Bill e Frank acabam deixando a série. Eles se despedem de forma bem delicada, bem sensível e bem emocionante mesmo, e o Bill acaba deixando uma carta pro Joel, porque no final do dia ele sabia que em algum momento o Joel ia parar ali, né, gente? E quando a gente tem o final do ciclo Bill e Frank sendo entregue ali para a audiência, logo em seguida a gente volta para o nosso plano principal, que era o pessoal lá do início do episódio, que eu tô falando que obviamente que são os nossos protagonistas principais. Aqui eles chegam no território de Bill e Frank. Quando eles chegam na casa, eles percebem que realmente os dois não estão mais lá. E a Ellie vê que o Bill deixou uma carta. E naquela carta, o Bill faz uma reflexão que é muito interessante, porque o Frank foi moldando e mudando a mente do Bill ao longo dos anos. E naquela carta de despedida, o Bill fala diretamente ao Joel a respeito de propósito de vida, sobre qual foi o propósito dele ali. E que ele entendeu que o propósito dele era cuidar de um homem, nesse caso o Frank, e que ele crê que o propósito do Joel é fazer o mesmo pela Tess. E aí a gente toca num ponto sensível, porque ele ainda está tentando processar a repentina perda da Tess, o que faz com que a situação constrangedora e delicada entre Joel e Ellie volte pro centro do episódio. E ali naquela situação, quando o Joel tá lendo aquela carta e o próprio Bill fala que ele precisa entender qual é o propósito dele, assumir esse propósito e não abrir mão disso, ele tá falando em relação a Tess, mas a Tess não está mais ali. Mas ele tem a Ellie diante dele. E naquele momento, aquela carta, ela é como um soco na boca do estômago do próprio Joel, que se sente confrontado, não apenas pelo que aconteceu com a Tess, mas pelo fato de que ele está com uma menina que é uma pré-adolescente, ainda é uma criança, e que a vida dela, de certa forma, está nas mãos dele. Ele tem duas opções: ou ele larga aquela menina e volta a ser um lobo solitário, ou ele entende que agora ele tem essa menina sob a sua responsabilidade e que ele precisa ser realmente responsável por ela e cuidar dela. E aquela carta do Bill, que é realmente uma carta totalmente surpreendente, porque os dois não tinham uma relação muito boa, e o próprio Bill cita isso na sua carta. Aquela carta acerta em cheio o coração do Joel e faz ele refletir e ponderar sobre a forma como ele está encarando a Ellie e sobre como ele vai se relacionar com ela a partir de agora. Então, a partir daquela carta que ele recebeu do Bill, ele estipula algumas regras para poder lidar com a Ellie, porque antes ele só evitava ela e evitava o contato. Agora ele fala o seguinte: ok, a gente vai caminhar junto, mas essas são as regras pra gente caminhar junto. E é claro que uma das regras é: não cite o nome da Tess. Não vamos tocar nesse assunto ever, nunca. E é muito interessante isso, porque ali ele se posiciona em relação à menina. E ele entende que agora aquela menina não é mais uma carga que ele precisa levar de um ponto A para o ponto B. Ele entende que ela é uma pessoa e que ele tem que ter alguma certa responsabilidade emocional por ela também. Porque é isso que o Bill fala na sua carta. Então é muito interessante, porque ali a gente já tem uma virada de chave na relação deles. Só que ao mesmo tempo que essa chave é virada, é claro que isso é um processo. E a gente vai ver esse processo ser desenvolvido ao longo dos próximos episódios. Esse é um episódio muito bonito, é um episódio emocionante, porque ele fala muito das relações humanas. Enquanto os dois primeiros capítulos falavam muito daquela fuga da pandemia, das consequências da pandemia, dos desafios sociais, dos desafios físicos mesmo para sobreviver àquele contexto,
Esse episódio ele é um episódio mais emocional. A gente teve muito disso na primeira parte do primeiro capítulo de The Last of Us e a gente volta para esse campo emocional mais dramático aqui de uma forma muito delicada. Eu terminei o episódio com os olhos marejados porque eu achei realmente emocionante a abordagem que os criadores deram aqui, não apenas para esses dois personagens que são personagens que teoricamente são pequenos, mas eles são fundamentais porque eles entram na mente do nosso protagonista e ajudam a mudar o seu comportamento e a sua visão em relação a Ellie e até mesmo a como lidar com as circunstâncias. E agora, tanto Joel como Ellie estão indo para Wyoming, porque ali ele vai encontrar o seu irmão, que ele fala que tá passando por um perrengue. E ele também fala que o irmão dele, por ter sido parte do grupo dos vagalumes, pode ajudá-los a encontrar esse laboratório para onde a Ellie precisa ir, para que ela possa ser testada, para que quem sabe a gente encontre uma cura para essa pandemia horrorosa. Então a gente tem todo esse contexto aqui. Antes da gente terminar a nossa análise desse episódio, eu quero citar outros aspectos que a gente tem ali salpicados ao longo da trama que ajudam a dar mais cor para a série. Em um dos momentos em que a Ellie e o Joel estão caminhando a pé para ir até aonde o Frank e o Bill moram, eles passam pelos escombros de um avião destruído, né? A gente vê que foi um avião que sofreu um acidente, então tá todas as suas partes espalhadas ali em cima de um morrinho baixinho. É um morro que realmente não é muito alto. E ali a Ellie fica fascinada porque tem toda aquela coisa de, meu Deus, você voou num avião, você viu o céu, você teve contato com o céu, você teve uma experiência diferente. Enquanto Joel resume uma viagem de avião a uma passagem cara para sentar num assento pequeno para comer um lanche caro. E é interessante a visão que os dois têm. E é muitas vezes é a nossa visão sobre as coisas ao nosso redor. A gente trata tudo ao nosso redor com um nível de ceticismo tão grande, né? A gente olha para as coisas e a gente diminui o valor que elas têm na nossa vida, porque elas se tornaram tão banais que a gente já não consegue enxergar a beleza por trás dessas coisas, seja uma viagem de avião ou seja qualquer outra coisa. E para Ellie é tudo um mundo muito novo. Como ela nasceu depois da pandemia, então ela não sabe como era o mundo antes. E a gente comentou sobre isso no vídeo da semana passada e eu acho legal a gente comentar sobre isso nesse vídeo, porque aqui ela fica fascinada com outras coisas. Ela fica fascinada com um carro. A primeira vez que ela entra dentro de um carro, ela fala, meu Deus, isso parece uma nave espacial. E quando ela vê o avião, ela fica fascinada porque ela pensa na possibilidade de você estar voando dentro de uma aeronave, estando tão perto do céu. E são coisas que pro Joel acabam se tornando ínfimas, minúsculas, totalmente desimportantes, enquanto para Ellie são pequenos sonhos que infelizmente ela nunca viveu e talvez nunca venha a viver. E isso acaba sendo algo até mesmo espiritual, de como nós mesmos olhamos para as coisas ao nosso redor e diminuímos o valor delas. A Bíblia fala que céus e terra declaram a grandeza do Senhor. Céus e terras declaram a grandeza do nosso Senhor Jesus. Então é impossível não ver a beleza de Deus em tudo aquilo que está ao nosso redor. E a visão de deslumbramento da Ellie em relação a esse mundo aberto que ela está conhecendo agora, essa Open City, é tão fascinante porque leva até mesmo a gente a refletir sobre como a gente olha para as coisas ao nosso redor. A gente torna tudo, às vezes, tão banal que a gente esquece de enxergar o valor e a beleza que Deus colocou nessas pequenas coisas, seja uma viagem de avião, seja um carro que você tem que você pode dirigir, isso te dá mais conforto, te dá mais qualidade de vida. São pequenas coisas que a gente tornou tão pequenas na nossa vida que a gente não consegue enxergar a beleza e não consegue nem ser grato pelo que nós temos, por aquilo que nós temos. E é interessante esse paralelo entre a Ellie e o Joel, porque pro Joel são coisas banais que fazem parte de uma vida que não existe mais. Para Ellie são coisas que ela adoraria ter vivido. E muitas vezes a gente é o Joel na vida real. Nós somos essas pessoas céticas que não conseguem mais enxergar a beleza ao nosso redor, justamente porque estamos tomados por uma incredulidade que nos impede e que nos rouba a visão daquilo que Deus faz. Então, assim, dá para tirar umas reflexões muito profundas de The Last of Us, reflexões até mesmo espirituais. Eu queria muito citar isso porque eu acho que é um detalhe que parece algo pequeno dentro da série, mas diz muito respeito, não apenas da construção dos personagens, mas também é um baita de um convite à reflexão para nós, para que nós talvez tenhamos mais a visão da Ellie em relação às coisas, para que a gente possa ser grato pela oportunidade de poder pegar um avião e fazer uma boa viagem, uma viagem confortável dentro de
um avião, ao invés da gente olhar apenas para aquilo como uma viagem cara para um lanche muito caro que não vale a pena, entendeu? Mas a gente realmente aprender a enxergar as coisas com mais valor, com mais beleza, olhar para elas com um olhar de gratidão, com um olhar mais puro, de mais beleza, de mais otimismo, porque a Ellie, diante da Open City, da cidade aberta, tudo para ela é uma possibilidade que ela poderia ter vivido, mas nunca viveu. E pro Joel, tudo é uma lembrança ruim de uma vida que um dia foi boa para ele. Então a gente tem duas pessoas que são extremamente contrastantes aqui. E muitas vezes nós somos o Joel na vida real. E eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais como a Ellie. E é uma reflexão aqui que, se a gente for parar pra pensar, a gente fica horas e horas falando, porque eu acho que tem muita coisa da Bíblia que a gente consegue encontrar em detalhes dentro de The Last of Us. E eu acho que essa questão, que é a visão da Ellie sobre as coisas, é uma coisa que sempre me leva de volta pra Bíblia, de saber enxergar a beleza de Deus em tudo aquilo que Ele colocou na nossa mão, à nossa disposição, ao nosso redor. E é isso aí, agora a gente vai falar sobre os nossos comentários. Ufa, terminamos a análise desse episódio e agora vem comigo porque chegou a hora da gente ler os comentários do vídeo da semana passada. Bora! Essa semana eu quero muito agradecer a todo mundo que deixou um comentário. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui fazendo a análise semanal de The Last of Us com vocês. E eu vou tentar ficar um pouquinho mais pro lado pra gente poder colocar os comentários aqui, ó, pra vocês verem comigo aqui. Eu vou começar aqui, deixa eu ficar aqui mais no cantinho. Aqui. Eu quero começar falando da Suzy Santos, que deixou um comentário aqui dizendo: Rafa maravilhosa, que delícia termos de volta a sua análise semanal. Eu também não joguei o game e esse segundo episódio pra mim foi totalmente imersivo. Eu estou amando e me emocionando. Por mais que sejam só 2 episódios já, nos despedimos de 2 personagens que tínhamos nos apegado. Esse misto de drama, suspense, terror e ação está demais. Beijo, Rafa linda. Beijo, Suzy. Obrigada por estar participando aqui comigo. Tô muito feliz de ter você aqui comigo nessa análise de série. Suzy é maravilhosa, participou de todas as análises de episódios de The White Lotus e eu tô muito feliz de ter você aqui comigo de novo, querida. A Gabi Paola deixou um comentário aqui: eu tinha certeza que a Tess iria morrer logo, mas não esperava que já seria no segundo episódio. Fiquei chocada. Também amei a ambientação da série, realmente super imersiva. É mesmo, eu acho que tá cada vez mais linda essa série. Eu achei que o design de produção desse terceiro episódio foi excelente, porque a gente tem essa pequena vila, essa pequena comunidade de 2 pessoas só que o Bill e o Frank acabam criando. Então a gente tem um design de produção que é bem diferente do que a gente viu nos 2 episódios anteriores. Então eu acho que a série tá, ó, tá um primor, tá realmente muito linda. O Felipe Beni deixou um comentário aqui dizendo: cheguei de paraquedas e gostei da sua análise. Meu único adendo seria sobre o termo zumbi. Se não me engano, o nome zumbi nunca foi usado, mas sim infectados. Pois é, eu vou começar a usar o termo infectados também, o que eu falei pra vocês, gente. Eu nunca joguei o game, então por isso que eu falo, o que vocês souberem pra agregar a minha análise é super bem-vindo. Eu quero mesmo que vocês me ajudem a construir essa análise de série, porque aqui a minha análise é a partir da série. Eu não tenho o background do videogame como tantos de vocês têm. Então vai ser muito importante a participação de vocês todos aqui. Obrigada pela observação, Felipe. A Vânia falou: Rafa, saudade de você, adoro seus vídeos. Vânia, muito feliz de estar com você aqui. Vânia já é das antigas aqui no canal. Ela às vezes dá uma sumidinha, mas depois ela volta, depois ela some de novo, depois ela volta. Mas eu tô muito feliz de você estar aqui acompanhando com a gente The Last of Us. Continue participando mesmo, querida. Obrigado mesmo por continuar aqui comigo no canal. Temos também comentário polêmico, mas daqui a pouco a gente chega no comentário polêmico. Tem o Rafael Tucci que disse: essa cena no museu me deixou sem ar. Meu Deus, que cena tensa, é uma mistura de terror com suspense exemplar, fora que toda a ação que acontece nessa cena faz com que a gente chegue em outro nível de adrenalina, né? Eu amei também. E aí a gente tem o comentário polêmico do Mendes, que falou o seguinte: não acredito que tu entregou e estragou a experiência das pessoas agora, porque eu não falei nada, mas no título do vídeo eu coloquei a palavra spoiler, ele deduziu alguma coisa a partir do título e a partir da capa do meu vídeo, e por aí ele já ficou grilado comigo, já ficou chateado. Mendes, olha, eu não deixei nenhum spoiler, nem no título do vídeo e nem na capa do vídeo, e é o que eu falei pra você no comentário, eu não sou responsável pelas coisas que as pessoas deduzem a partir daquilo que eu fiz no meu vídeo. Se eu não falei com todas as letras, o que você imaginou a partir de uma foto, a partir de um título de um vídeo, isso não é responsabilidade minha, eu sou responsável por aquilo que eu falo. Então, assim, eu sinto muito se você ficou chateado, mas assim, obviamente que meu objetivo não foi esse,
Mas enfim, foi isso, gente. E depois desse comentário ficou ali uma discussão tanto entre o Mendes como também entre o Winterteel, que eu acho que nem vale a pena a gente colocar aqui. Mas de qualquer forma, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo acompanhando a análise de série de The Last of Us. Deixa um comentário, fala pra mim o que você achou desse episódio. O legal desse episódio é que a gente ainda tem também o próprio Joel explicando um pouco mais, dando um background do que de fato aconteceu para a pandemia ter se tornado algo tão grandioso assim. Achei que é uma informação extremamente importante que é trazida para a série de forma profundamente natural. Então eu achei que isso ficou bem legal, ele explicando para Ellie como foi todo o processo da pandemia, como tudo começou a acontecer, que realmente o fungo acabou se impregnando em alimentos básicos e insumos básicos, o que fez com que a população fosse contaminada de forma extremamente rápida, né? E ele explicando tudo isso para ela durante uma conversa enquanto eles estão caminhando ao trajeto em direção à casa do Bill e do Frank, isso faz com que uma informação extremamente importante seja trazida de uma forma muito mais simples e muito mais rápida, sem lenga-lenga. Então eu acho que o roteiro de The Last of Us segue realmente um primor, o resultado final tá muito bom, eu tô muito feliz e eu quero que vocês me contem o que vocês acharam desse episódio, deixe o seu comentário aqui, porque lembra que na semana que vem, o comentário que você deixar aqui, eu vou lê-lo e estampá-lo no vídeo de análise do 4º episódio, beleza? É isso aí, gente, um beijo, fiquem todos com Deus, continuem me acompanhando aqui, que tem sempre vídeo bom, e também nas redes sociais, Instagram, @RafaGomes e TikTok, @RafaGomesC. Um beijo e até a próxima. Tchau!